Nós vamos iniciar em Hebreus, capítulo 10, na introdução do texto 11, pela fé. Hebreus, capítulo 10, do versículo de número 35 ao versículo de número 39, nós vamos ler na versão ARA. Versão RA, 35, 10 do 35 ao 39. Já iniciamos então a nossa série. Qual é o título da série? Pela fé. Pela fé. Para você que não recebeu, não deu ainda ao pastor feliz ano novo, você foi dormir e acordou tendo o pastor como seu pastor, e você pode dar feliz ano novo, um abraço bem forte. Fala assim: pastor, é contigo que eu vou o ano inteiro, se assim o Senhor nos permitir. Vamos lá? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35. Assim diz o texto bíblico: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Portanto, ainda dentro de pouco tempo, ou de um poucochinho de tempo, algumas traduções vão dizer, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O justo viverá pela fé. Oremos. Senhor Deus, por misericórdia, graça e bondade, nos faz compreender a porção da Tua palavra, e que por ela possamos ser grandemente abençoados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, querida igreja, encerramos mais um ano, e é comum ouvir a pergunta, no final do ano, no dia 1º, durante o dia, no dia 2, as pessoas perguntar para nós como passou a virada do ano. Como você passou a virada do ano? Como você passou? A resposta comum e simples é: passei bem na casa da minha mãe, passei bem na casa com os meus amigos, passei na igreja, passei bem porque estava na igreja, passei na praia, passei em algum lugar. Nós normalmente falamos que passamos bem, e onde nós passamos? Poderia perguntar para você como foi a sua passagem de ano, onde você passou a sua virada de ano. Mas é importante refletir como viveremos o próximo ano. Como viveremos 2025? Como será essa nossa caminhada de 2025? Se eu perguntar para você, você por acaso quer viver igual a 2024? Alguns vão dizer assim: pastor, 2024 não, passou, nunca mais, não quero igual a 24. Eu quero uma esperança de um 25 melhor. Outros vão dizer: se foi igual a 24, foi bom, porque 24 foi na média. No entanto, se nós olharmos piamente naquilo que o Senhor nos coloca no texto, nós precisamos entender e lembrar e pensar que mais importante do que o lugar que nós estaremos, mais importante do que nós faremos, é estar com o Senhor em 2025 pela fé. Estar com o Senhor. Estar com o Senhor, independente das circunstâncias que iremos enfrentar,
independente das situações, independente do ciclo que nós veremos, nós precisamos estar com o Senhor e pela fé. Nosso Deus, na sua infinita bondade, Deus é perfeito, maravilhoso, bom. Mas Ele nos deu essa capacidade de, a cada hora, pensar na próxima hora será melhor. Como é bom nós acordarmos e dormir e falar assim, amanhã de manhã será um novo dia. Amanhã de manhã será um novo momento. Eu vou dormir, quando eu acordar será um novo dia. Como é bom nós pensarmos, essa semana foi difícil, mas eu adoro o Senhor, e segunda-feira nós teremos uma nova semana. Uma nova semana. Como é bom quando nós chegamos no final do mês e falar, ufa, estou diante de um novo mês. Tem irmãos que já querem que janeiro passe. Mas Deus nos deu ainda um ano. Como é bom nós falarmos assim, iniciamos um novo ano. Pastor, é só o relógio que mudou? Foi só o mês que mudou? Não. A alegria, o vigor, os planos, os projetos. Mas se alguém perguntar para mim, para você, como vai ser o seu 2025? A minha resposta vai ser pela fé. 2025 será pela fé, e a fé no Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Pela fé. 2025 pela fé. Hebreus capítulo 10, que nós acabamos de ler, o final do capítulo 10. O capítulo 10 de Hebreus vai, no todo o seu texto, abordar temas importantes para a nossa fé cristã. E o autor, de uma forma expressiva, vai colocar em todo o texto de Hebreus a superioridade de Jesus Cristo. Se você ler o texto de Hebreus inteiro, e eu convido você a ler o livro de Hebreus inteiro, e eu tive o privilégio de ler numa sentada só, de uma única vez o livro inteiro, você vai ouvir, ver, perceber o quanto que o texto vai dizer assim, é muito bom algumas coisas, mas Jesus é melhor. Jesus é superior. Jesus está acima de todas as coisas. Ele é o destaque, Ele é a supremacia, Ele é o poder, e Ele está acima de todos, de tudo, em qualquer tempo. Mas há algo importante. O capítulo vai chamar nossa atenção sobre a ideia de precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar, nós precisamos continuar, nós precisamos avançar. No versículo 23 do capítulo 11, no versículo 23 do capítulo 11, diz assim, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa, capítulo 10, o irmão colocou aí? Versículo de número 23, capítulo 10, versículo 23, diz assim, vou ler novamente, guardemos firme a nossa confissão, a nossa fé, aquilo que nós conhecemos, guardar firmes aquilo que nós aprendemos. Ah, irmãos, como nós precisamos durante todo este ano guardar, preservar firme a nossa confiança, a nossa confissão, a nossa fé, o que nós aprendemos, a nossa doutrina, o nosso conhecimento, a nossa esperança no Senhor, sem vacilar, sem pestanejar, sem duvidar, sem pensar duas vezes. Nós precisamos andar durante todo esse ano, durante a nossa vida, sem vacilo, sem ter ideia de mudança, que não seja uma mudança para nos aproximar do Senhor, mas não porque nós somos bons, não porque nós somos capazes. Pois quem fez a promessa, quem prometeu estar conosco, quem prometeu estar conosco em 2025, não foi uma pessoa, foi o nosso Deus. Ele nos promete estar conosco e Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele permanece fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. E essa é a ideia. Ainda no versículo de número 25, para aqueles irmãos que pensam
No versículo 25 do capítulo 10, para aqueles que pensam, não, eu não sei se eu vou, esse ano eu não sei se eu vou na central, se eu vou no lugar tal, para tal lugar. O apóstolo, não foi o apóstolo, quem escreveu o texto, falar daqui um pouco sobre isso, ele vai dizer assim, ó, versículo de número 25. Pode colocar para nós? Pode colocar o versículo anterior, irmã? Por favor, o versículo 24, que eu não posso pular essa parte. Consideremos-nos também uns aos outros, para nós estímulos ao amor e às boas obras. Nós precisamos considerar uns aos outros, aos irmãos, à igreja. Mas no próximo versículo 25, ele vai dizer para nós assim, ó, não deixemos a nossa congregação. Não estou ouvindo nada. Vamos lá de novo. Vocês têm que falar isso. Vamos lá, o versículo inteiro. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nós não podemos deixar de servir ao Senhor em igreja. E aqui não está falando da igreja que você faz parte somente aqui, não. Da igreja. Como tem alguns que falam, não sei mais, eu acho que eu tenho que sair da igreja, fazer minha igreja própria, eu sou igreja. Não, igreja, estamos juntos. Se nós temos um propósito que temos que fazer em 2025, eu quero estar com a igreja do Senhor. Ah, pastor, eu não sei, tem um povo igual a você, igual a mim, pecador. Mas precisamos estar junto como igreja. Tem um Chevrolet Agile aí que tem que tirar, uns carros aí, tudo tem que tirar. Não sei onde ele está. Temos que estar como igreja, juntos. Juntos. Não deixar a vossa comunhão com os irmãos, com a igreja, com o povo de Deus. Não podemos deixar. Poderíamos dizer, e eu poderia aqui querer forçar o texto, falar assim, não deixa central, como é costume de alguns, mas não é isso que a Bíblia está nos dizendo, não deixe de congregar como igreja, não troque, não abandone o privilégio de estar como igreja em 2025 para fazer outras coisas. Mas o texto continua ainda. De uma forma especial, nós temos que olhar o texto bíblico, no capítulo 10, que introduz o texto que nós vamos ler, e alguns irmãos ficam discutindo assim, mas quem foi que escreveu Hebreus? Quem escreveu Hebreus? Aqui, deve se perguntar aqui, vai dar confusão. Ah, mas eu acho que foi Paulo, porque é escrito o texto, como o texto foi escrito, é característico de Paulo. Não, pela erudição, pode ser que foi Apolo, não foi Barnabé, não foi Lucas. Foi um médico doutor Lucas. Graças a Deus que um mimo como esse, o Senhor nos dá esse privilégio de não ter, para nós não ficarmos defendendo a pessoa que escreveu, mas se defender o texto escrito, a palavra de Deus escrita aqui, que é para nós, para as nossas vidas nessa manhã. Irmãos, eu quero destacar no texto que nós lemos algumas palavras para irmos para a divisão do texto. A primeira palavra que quero deixar conosco é que está no versículo de número 35, 10:35. Diz para nós assim, no 10:35 a palavra vai dizer assim, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Não abandona. 2025, não abandone a sua confiança em Deus. Não abandone. Por nada. Por nada. Segunda palavra que nós temos aqui, no versículo de número 36. Versículo de número 36, diz assim, com efeito, tendes necessidade de perseverança. Nós temos a necessidade, nós precisamos, é uma necessidade nossa, perseverar. Por que que nós precisamos perseverar? Por que que nós precisamos perseverar? O versículo vai dizer, para que vocês, perseverando, possam alcançar a promessa do Senhor. Perseverar para que possamos alcançar a promessa que é do Senhor. Então essa necessidade é nossa. Nós vamos receber, versículo de número 37,
7. Portanto, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dentro de pouco tempo, algumas traduções estão aí, dentro de um pouquinho de tempo. Um pouco de tempo. Aquele que virá não tardará. É verdade que nós temos planos e projetos e sonhos para esse ano. Nós temos planos como vida pessoal. Eu tenho plano na minha vida pessoal. Você tem plano na vida pessoal. Você tem plano na vida dos seus filhos. Você tem plano na vida da sua família. Você tem plano na vida da sua esposa, do seu esposo, do seu namorado, da sua namorada, de casar. Nós temos plano como igreja de construir, de crescer. Mas o nosso maior plano, o nosso maior desejo é o que o Senhor diga: eu estou indo hoje. Hoje. A esperança, o desejo do cristão em 2025 deve ser primeiro que o Senhor venha esse ano e nos leve para estar no céu para sempre. Por quê? Porque é lá que de fato os nossos planos, a nossa vida fará todo sentido. Mas enquanto estivermos aqui, não retrocedam, permaneçam firmes no Senhor, esperando que Ele vai voltar. E quem prometeu? Foi Ele. Foi Ele. Viver pela fé. O versículo de número 38 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Sabe, irmãos, quando nós entramos diante da presença do Senhor para orar, muitas vezes nós falamos daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Nós entramos no ano fazendo as nossas contas, os nossos planos, os nossos projetos, a nossa maneira de ver o mundo. Alguns irmãos, com razão, porque são políticos e politizados, que conhecem a política, que conhecem o mundo, já determinaram que esse ano será bom ou será ruim, por causa de quem está no poder. É verdade que eles podem influenciar. Mas quem decide, quem resolve, quem tem a última palavra, é o nosso Deus. Nós vivemos pela fé no nosso Deus em todas as áreas de nossa vida, pela fé no Senhor. Pela fé nele. O justo vive pela fé. As portas se fecham. As pessoas dizem não. Mas a última palavra para a minha vida, para a sua vida, é o Senhor que dá. A última palavra é do Senhor. O justo vive pela fé do Senhor. Não retrocede. Se retroceder, nele não comprar sua alma. Nós não somos aqueles que retrocedemos, que voltamos. Nós não somos dos que voltam, dos que têm medo, porque a nossa fé está nele. Nele. Quero ainda colocar para os irmãos que horas são? 9h47? Que susto ali, ó. Quero ainda colocar para os irmãos 4 pontos para a nossa manhã. Primeiro ponto que quero colocar para os irmãos é que confie em Deus. Não abandoneis a vossa fé. Confie em Deus, não abandone a vossa fé. O versículo 10:35 fala: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. O autor de Hebreus vai nos exortar a não abandonar nossa confiança, mesmo diante de desafios. Ele vai nos dizer que a fé não é apenas uma crença abstrata. Não é algo apenas que as pessoas dizem fé. A fé é uma convicção do caráter, da fidelidade do Deus que nós servimos e nas promessas que Ele tem para cada um de nós. Não é uma
uma situação abstrata. Não é algo que as pessoas dizem, é algo que eu preciso viver. No ano de 2025, eu preciso te falar, vão surgir desafios. Nós teremos desafios. No ano de 2025, nós teremos situações difíceis. Mas, ao invés de deixar que as circunstâncias, que os problemas abalem a nossa confiança, nós somos chamados à perseverança e a confiar em Deus que traz a nossa força, que é a nossa força, mesmo quando não enxergarmos todas as respostas, mesmo quando você e eu olhar e não ver as respostas, nós precisamos olhar para o nosso Deus e confiar que Ele trará a solução em tempo oportuno. Não abalem. Não abandonem a vossa fé. Permaneçam firmes no Senhor. 2. Perseverança na vontade de Deus. Tendes necessidades, versículo 10, 36. Tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Na caminhada cristã, na nossa vida, não basta começar bem. Não basta começar bem. É preciso continuar firme durante todo o percurso, todo o ano. Imagina você naquela noite, dia 31 para dia 1º, churrasco, pernil, carne, comida, sobremesa. Aqui na igreja tinha umas 5, 6 sobremesas. Sobrou. Começamos bem. Lá para o dia 3, você abre a geladeira assim e fala assim, tem alguma coisinha aí? Aí você olha, dá uma vasculhada e fala assim, tem nada. Aí você pega uma bala, uma balinha, doce, punhadinho de açúcar e põe na boca. Começamos um ano. Não é assim? Começa um monte de projeto. Não, porque esse ano eu vou para a academia. 200 dias. Para academia, dieta. Começamos com os planos. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu não vou mais falar nenhuma palavra torpe, não vou mais deixar estourar o pavio, vou ficar ali mais tranquilinho. Vou ter mais paciência, vou reclamar menos. Vou ser mais obediente. A caminhada cristã não se refere somente a como nós iniciamos, é quando nós andamos por ela e quando nós fechamos ela. Como nós vamos fechar essa caminhada? Essa ideia da perseverança, de continuar firme no Senhor, como um atleta que vê a medalha e continua a correr. Como aquelas pessoas que correram aqui a corrida de São Silvestre no final do ano, elas não sabiam que não iam ganhar. Muitos não tinham a certeza, já tinham a certeza que não iam ganhar a medalha, como o primeiro, como o segundo, mas continuaram até o fim, por quê? Porque queriam receber lá a sua medalha. A sua medalha. Nós precisamos permanecer firme, perseverando o ano inteiro, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo os seus princípios, não negociando a nossa fé, confiando nele a todo tempo. Em 2025, nós precisamos lembrar que a vida cristã não é um momento de glória. A nossa caminhada cristã, a nossa vida cristã, não é um dia de glória, não é um dia de muita coisa que aconteceu. É uma perseverança diária, mesmo nas tarefas simples. Submeter e mostrar a nossa fé verdadeira ao Senhor todos os dias. Na fila do banco. Na fila dos órgãos públicos. Na fila do caixa. Como nós somos conduzidos a adorar o Senhor na fila do caixa. Na fila do caixa do mercado. Como quantas vezes nós perdemos a nossa paciência diante de diálogos tão simples.
e não perseveramos na nossa caminhada cristã? Como nós respondemos às pessoas? Como nós lidamos na nossa caminhada? Como nós enfrentamos o nosso dia a dia? Deixa eu falar para você. Talvez hoje, no dia 5, você tenha falado assim, eu vou fazer uma dieta, mas no dia 3 você já foi convidado para um churrasco. Você ia falar assim, já que eu estou aqui, eu não vou desistir. Mas a nossa caminhada cristã não. Com o nosso Deus não. Nós estaremos firmes com Ele até o fim. Terceiro, viver pela fé é não retroceder, é não voltar. Todavia o meu justo virá pela fé, se retroceder nele não se compraz. Ou seja, o Senhor não se alegra conosco quando nós retrocedemos, quando nós voltamos. Não podemos viver a nossa caminhada cristã sem saber onde nós estamos. Tem gente com um pé em cada canoa. Um pé na igreja, um pé na palavra, um pé na adoração, um pé no serviço ao Senhor, um pé no mundo, um pé nas alegrias do mundo, um pé nos conceitos do mundo. Não, não. Nós precisamos não retroceder e ser firme no Senhor, porque no capítulo 11, que é o texto que nós vamos ler, no futuro ele vai dizer assim, ora, versículo 1 do capítulo 11, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, que não vêm. Como eu vou ter fé ainda em algo que eu não vi, mas eu tenho fé porque eu confio no Senhor, então eu não vou retroceder, eu não vou ter medo. Você já esteve numa rua, só você, e veio uma pessoa na sua frente, uma pessoa, um cachorro. Esses dias eu entrei no elevador do prédio, tinha uma moça com um cachorro. Eu falei, entro ou não entro? Eu não posso pedir para ela sair para que eu possa entrar, porque eu estou com cachorro. Estou com medo do cachorro. Eu entro ou não entro? A vontade era de voltar. E eu fui ali, ó. Senhor, tem misericórdia. E ali com medo, o cachorro ali me olhando ele. Minha vontade era assim, moça, licença, sou eu não entrar no elevador. Mas quantas vezes nós estamos diante de nós com uma pessoa, e aí você está com medo dela, ela com medo de você. Qual é a sua vontade? Voltar. Voltar. Quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, nós não precisamos voltar. Nós devemos continuar olhando para Ele, que Ele com certeza cuidará de cada um de nós. Em 2025, não volte. Permaneça firme, olhando para o Senhor. Não retroceda. O mundo pode pressionar a desistir, mas nós vamos permanecer na fé nele. Requisitos para viver pela fé. Quais são os requisitos que nós temos para viver pela fé? Nós temos que ter uma esperança viva. Esperança viva no que está por vir. Como um atleta que disse que olha a medalha e fala assim, não é a medalha do primeiro, mas eu quero colocar a medalha, independente de qual seja o lugar, numa esperança viva. Tenham esperança viva. Se para você faz sentido, coloque no umbral da sua porta, no batente da sua casa, no espelho que você vai colocar, que você vai fazer sua barba, escovar seus dentes, no seu carro, no para-choque não, no para-brisa do seu carro, para as irmãs lá, naquela panela de pressão que você cozinha de vez em quando, na esquema assim do fogão, da geladeira, do escritório, irmãs, lá no seu escritório, irmã, coloca lá, pela fé. Pela fé. Pela fé. Coloca lá no seu carro, nos diários dos alunos, irmã Iris, lá no diário, lá em cima, assim, pela fé. Irmã Iris não está mais nada, mas está lá ainda. Pela fé. Pela fé. Coloca na testa do esposo, da esposa, assim, ó, põe grampê na testa do esposo, assim, ó, pela fé. Eu te amo pela fé. No filho, assim, sabe, assim, irmã Débora, colocar nos dois lá, pela fé. Eles colocar em nós também, pela fé. Pela fé. Pela fé.
continuar mesmo quando o caminho for difícil. Nós precisamos perseverar e continuar. Se nós queremos viver pela fé, nós precisamos continuar mesmo quando o caminho for difícil. Muitos de nós começamos bem, mas no fim nós paramos e desistimos. Não podemos desistir, nós precisamos continuar firmes. E o último requisito é lembrar do fim. Lembrar do fim. Sabe, irmãos, o melhor que existe da caminhada cristã, o melhor que existe de sermos servos do Senhor, de fazermos parte da igreja do Cristo, é que nós sabemos o resultado, nós sabemos qual será o fim. Como nós sabemos como será o fim, nós precisamos confiar em Deus. Sabe por quê? Porque muitos não sabem o que vai acontecer, o que pode acontecer. Mas eu tenho uma convicção, que independente do que aconteça, eu estarei nos braços do meu Senhor. É Ele que estará nos conduzindo. Não sei como será, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma convicção. A convicção que eu tenho é que estarei nos braços do meu Senhor. E a maior convicção cristã é de que o nosso Senhor irá voltar. O nosso Senhor irá voltar. No capítulo de número 11, você verá a história de homens que erraram, que pecaram, que falharam, mas que não abandonaram a fé. Não abandonaram a fé. E você vai ver no capítulo 11, quantas vezes o autor de Hebreus vai dizer assim, ó, pela fé Moisés, pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé José, pela fé, Igreja Batista Central, nós viveremos 2025. Te dou 4 desafios para que você possa terminar essa manhã. Primeiro desafio, mantenha sua confiança em Deus. Não permita que as dificuldades abalem a sua fé. Mantenha a sua confiança em Deus, não permita que a dificuldade abale a sua fé. Segundo, persevere na vontade de Deus. Seja fiel em obedecer e confiar as suas promessas. Persevere na vontade de Deus, seja fiel em obedecer e confiar em suas promessas. Avance pela fé. Não retroceda, mesmo quando tempos são ou forem difíceis. Fixe seus olhos na eternidade. Viva cada dia com perspectiva da glória futura. Sabe, irmãos, se tem algo que eu preciso aprender, no 5º dia do ano, nós estamos hoje no 5º dia do ano, muitas coisas já aconteceram, mas tem algo que nós precisamos aprender, é que não há outra forma de viver, se não for pela fé, e a fé no Senhor. Viva pela fé no nosso bom Deus. Amém? Vamos orar. Eu quero convidar os irmãos.